E você, como especialista em direito eleitoral e como cidadão, considera que essas mudanças tornam a eleição mais justa e eficaz? Do ponto de vista, olhando como eleitor, penso que sim. Nós sabemos que o nosso eleitor, muitos decepcionados com a política, não procura conhecer os detalhes disso. Ele vai na onda, no que está se acontecendo na sociedade, o que ele ouve aqui, né, aquilo que está ecoando com mais, ecoando de maneira mais evidente no meio social. Então ele fica mais claro para ele essa questão de votar no candidato X, sabendo que ele pode eleger outro candidato Y, mas do mesmo partido. Então essa ideia de não ter coligações proporcionais, eu acho que é válido para o eleitor, certo? E essas regras mais técnicas de percentual de votos, como eu disse agora há pouco, vem aprimorar o sistema num todo para garantir uma eleição legítima daqueles que têm representatividade. Então é justo, vamos lá, vou fazer um cálculo para você. Imagina só um partido que conseguiu na eleição que o quociente eleitoral, geralmente acho que deputado estadual ano que vem, deve beirar em torno de 30 a 35 mil o quociente eleitoral, né? Então vamos supor um partido que conseguiu 10 mil votos, perfeito, 10 mil votos ele conseguiu. Aí ele vai concorrer à distribuição das vagas com quem conseguiu, por exemplo, 50, com quem conseguiu 100 mil votos. Então, assim, ele tem que ter um mínimo de votos para poder fazer valer uma cadeira, porque o valor uma cadeira tem um preço, não é porque ele foi o 24º eleito, que ele vai ter menos peso lá no parlamento, não. O cadeira dele do 24º é idêntico ao mesmo peso de quem alcançou o primeiro lugar. Entendi. Então, a ideia da proporcionalidade é garantir a representatividade dos estratos sociais, é saber que aquele cara é eleito, mas ele tem um voto, ele tem uma representatividade X, por isso que diz... Para a distribuição das sobras, é preciso ter 80% do quociente eleitoral, ou seja, é um número razoável. E o candidato tem que alcançar pelo menos 20%. Então, nessa proporção que eu disse de 30 a 35 mil votos que nós tivemos do quociente eleitoral das eleições de 2018, que deve oscilar, foi 33 mil, agora deve beirar 30 a 35 mil. Então, imagina só, 80% equivale a 20 e poucos mil votos. Um partido que tem 20 e poucos mil, ele representa bastante gente. Ou seja, quase 30 mil pessoas ele está representando. E o candidato, ele tem que ter 20%. 20% de 30 mil dá cerca de 6 a 7 mil. Então ele está legitimado. E não foge da nossa realidade. Nós temos na nossa Assembleia deputados eleitos com 6 mil, 7 mil votos. Então está na média. A ideia, essas mudanças na eleição, eu digo sempre, veio garantir uma maior representatividade no parlamento, né? A gente sabe que essa discussão dos sistemas eleitorais, né, uns defendem a ideia do distritão, que é aquele votar geralzão, que é o distritão, aquele, pai, vota, quem está mais eleito, quem conseguir mais votos, é. Os 24 estão eleitos. Ele é interessante do ponto de vista teórico, beleza. Só que do ponto de vista da representatividade social, não é tão interessante. Por quê? Porque você vai concentrar, um partido vai concentrar todas as energias naqueles candidatos que eles querem na cabeça. Ele falou, quanto mais votos eu conseguir, melhor. Então, a ideia desse sistema proporcional que nós temos, de garantir a eleição com essas regras de distribuição de votos aí, por partido ou federação de partidos, ela traz um certo equilíbrio na representatividade de todos os anseios da sociedade, e não só de um grupo. Claro que eu estou trazendo aqui linhas gerais, não sou um cientista político, mas assim, eu estou trazendo noções práticas para você entender que o sistema eleitoral que nós temos, ele aparenta ser um dos melhores, do ponto de vista da representatividade social. Por exemplo, nós temos no parlamento partidos pequenos, médio e grande. Vou dar um exemplo clássico. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, você tem lá um MDB, você tem um PSDB, você também tem acho que PTC, se eu não me engano, partidos pequenos que estão lá representados. Ah, mas são figurões. Sim, mas do ponto de vista teórico, tem uma representatividade, é um partido pequeno que conseguiu uma cadeira na distribuição das sobras. Uhum. Fala pra gente agora, Edirley, sobre a importância de ir votar, né? Porque tem muita gente que pensa que, eu não quero saber de política, eu não vou votar, porque se eu não votar, vai cancelar as eleições. Explica pra gente, então, como é que fica essa questão. Isso é um tema bem interessante. E eu sou indagado sempre nos momentos que eu dou aula, seja quando eu estou falando lá de direito constitucional, explicando a questão lá do capacidade eleitoral ativa, passiva, ou até mesmo quando estou falando de algum tema relacionado à eleição, falam disso. Se eu não votar,
Se metade da população não votar, vai ter eleição? Vai. Porque o nosso sistema, ele valoriza os votos válidos. O que são votos válidos? É votos dados a candidato, efetivamente, ou partido. Dá um exemplo disso, Edilei. Vamos lá, para você compreender. Eu chego lá, nós temos o número de um candidato a deputado estadual, federal, né? Ele tem vereador, ele tem 5 dígitos, certo? Uhum. Os 2 primeiros dígitos representam o número do partido dele, perfeito? E os 3 dígitos são dígitos aleatórios que identificam o candidato. Se eu chego lá e digito esses 2 primeiros no candidato, eu votei no partido do candidato. Isso é voto válido. Se eu digito os 2 primeiros do partido e os 3 que identificam o candidato, exemplo, tá? 99123. 99 é o partido, né? Acho que nem existe. Não existe não. 99, aí 123. Votei no candidato X do partido 99. Esses são votos válidos. Quando eu clico na teclinha branca, ali é voto branco. Quando eu chego lá e digito um número que não existe, vamos lá, um número, como diz há pouco, 99 não existe. 99 dá um enter, puf, é um voto nulo. Se eu digito lá 9, é um exemplo, eu sei que os últimos 3 dígitos do cara é 1, 2, 3, mas eu erro os 2 primeiros dígitos. Em vez de digitar, está um partido, que é um dos partidos em evidência da sociedade, PT, 13. Em vez de digitar 13, eu digito 1, 8, aí digito 1, 2, 3. Esse número não existe na urna, é voto nulo. Edirlei, votos válidos é o quê? É o voto dado ao partido, os 2 primeiros dígitos, ou quando você combina os 5 em um candidato específico. E esses votos é que são contabilizados. Então, o que vai acontecer? Vou te dar um exemplo clássico, né? Em Porto Velho, o que aconteceu. Isso está nos números, enfim. Né? Não sei se eu estiver mostrando, ainda não tiver tempo, me falem para a gente que eu vou encurtando aqui, mas resumindo. Pode ficar. Se eu tenho um partido X, aqui em Porto Velho aconteceu isso. Você teve eleição, nós temos aqui cerca de 300 mil eleitores, perfeito? Em Porto Velho nós temos 300 mil eleitores. Os votos, o nosso prefeito atual, e eu não estou dizendo me colocando contra ou a favor, ele foi legitimado pelos eleitores e apenas 33% dos eleitores, ou seja, ele está eleito, legitimado por 33% do eleitorado. Na prática, 66% disseram eu não quero o prefeito atual, mas 33% foram lá e votaram a favor dele. Por quê? Nós tivemos cerca de 100 mil abstenções, não conta, certo? Tivemos um percentual de branco e nulo, ele foi eleito com 33%. Você me perguntou, se eu deixar de votar, se, por exemplo, os 300 e poucos mil eleitores que nós temos em Porto Velho, ou no estado de Rondônia, 1 milhão e poucos mil, apenas vamos dar um exemplo, fomos nós dois votarmos, fomos lá votar. Nós dois, ninguém foi votar. Nós dois votamos no candidato X. O candidato X está eleito com 2 votos. Perfeito? Isso aconteceu em algumas cidades aqui do país, não foi? Sim, sim, é muito comum isso. Pessoal, não quero saber, deixa para lá. Mas quando você não vai votar, você delega o seu poder de voto a quem vai às urnas votar. Em Porto Velho nós tivemos isso, 100 mil abstenções. 1/3 da população falou, eu não vou votar no segundo turno em Porto Velho. Estou trazendo esse exemplo aqui porque é mais real e o programa tem esse foco mais local, então para você compreender. Então eu sempre digo, vá votar, certo? Porque quando você não vai votar, você delega o teu poder para quem vai votar. Porque, eu repito, a eleição tem como base votos válidos, não é o total de votos do total de eleitores aptos a votar. Não. Então, o cara faz o seguinte, pega os votos dele, específico, falou, mano, ele defende o dele na prática, tá? Ele pega o curral dele, expressão bem típica, antiga, vem desde a época lá do Império, pega os eleitores dele, leva para as urnas e falou, preciso desses votos. Os outros não vão votar, não quero nem quem vai votar. Deixa ele não votar, eu preciso desses votos. Ele vai lá, consegue os votos dele, legitima o pleito, está redondinho. É assim que acontece em vários locais. Quando você não tem essa visão da importância do ato de votar. Eu sempre digo, vá lá, exerça. Querendo ou não, a gente sempre tem um A e tem um B. Essa bipolarização que acontece sempre no segundo turno de eleição, especialmente. Quando você tem uma simpatia, penso que mínima por alguém. Não é possível que tu não gosta do cara 100%. Não existe isso, né? Você tem uma simpatia, vai lá e vote, porque senão você vai ficar com a sua pau, não deixa. Você vai votar no cara. Então, eu vi muito isso nas eleições passadas. Né? Tivemos um índice de abstenção enorme, justamente por isso. Porque, não gosto, vou votar. Então, quando você não vai votar, você dá o seu poder, um cheque em branco, para o seu amigo, para o seu vizinho que foi lá e votou no seu lugar.